Bom dia, eu sou Nair Maria Halber, moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Ivoti. E eu gostaria então agora de convidar vocês a nós nos darmos conta que estamos aqui neste momento para aprender um pouco mais sobre aquela coisa boa que eu digo Deus deixou para nós na natureza. E eu digo estar presente porque, para mim, esse dia de hoje é um presente de Deus. Eu fecho meus olhos e tento estar aqui com todas as minhas forças, porque é justamente Ele, meu Deus, ou a divindade que eu cultuo, ou aquele que eu acredito ser aquele Criador, que me faz eu poder estar presente nesse momento e poder aprender mais, aproveitar o meu conhecimento para ajudar outras pessoas e também aproveitar ou absorver o conhecimento que o outro tem para nos oferecer, para nos aprofundar, para nos ampliar cada vez mais esses conhecimentos. E eu penso que podemos, assim, nos trazer presente, porque é esse momento, aqui e agora, que faz com que a gente possa estar consigo mesmo e poder se aprofundar nisso. Então, agradecendo inicialmente também a Deus que nos deixa aqui, que nos proporciona esse momento, a professora Fátima e o seu grupo, que nos proporcionam esse momento de aprendizagem. Queremos dar graças a Deus por essa natureza que tão generosamente nos oferece essas plantas maravilhosas para nos ajudarem na saúde. E assim, podemos ter um momento de reflexão, de conhecimento e de aprendizagem. Desejo a cada um de vocês bom proveito desse momento. Gratidão. Gratidão, Nair. E com muita gratidão também, né, a gente começa o nosso dia aqui, o nosso estudo. Então, eu vou colocar o PowerPoint, né, como sempre, nós vamos fazer as interações, eu paro a cada momento para que a gente possa fazer interação. Então, vocês podem colocar aí no chat as perguntas, podem também tirar o microfone para a gente participar. Vai ter um momento também da interação de vocês, que vocês vão falar, e a gente aqui vai registrar, né, sobre o uso da espinheira santa, o que é muito importante para nós, e então a gente vai trabalhando dessa maneira, tá? Quem está entrando, não esquece de colocar de onde vem e o nome aí também completo para o nosso relatório, tá? Então, hoje o nosso estudo da espinheira santa, que foi, né, preparado por várias mãos, aqui a parte científica, e vocês vão complementar com a parte popular e com os conhecimentos, é uma troca de conhecimentos esse nosso estudo. Nós vamos estudar especialmente duas espécies, que são as mais usadas e também as mais estudadas, sendo que a mais estudada mesmo é a Maithenus ilicifolia, e que há pouco tempo, né, também através da professora Vanilde, que alguns de vocês conhecem, de Criciúma, do Herbário, ela fez uma live e aí ela estava colocando sobre a mudança do nome. Então, na botânica, nós temos sempre que estar atualizados. Então, ela coloca a Monteverdia truncata e a Maithenus agora como um nome que a gente chama sinonímia, que é o nome antigo da planta, né? Então, a gente vai, durante o estudo, muitas vezes falar Maithenus ilicifolia, porque ainda é muito recente, e muitos materiais, claro, né, logicamente, livros, inclusive os alunos pesquisaram sobre esse nome. Primeiro vamos conhecer um pouquinho do gênero Maithenus, né?
que tem 200 espécies tropicais. Aqui estou falando maitenos porque os registros são todos, né, nesse sentido, a maioria. Então, na América do Sul tem o maior número de maitenos, 76 espécies, né, e 14 variedades tem no Brasil, que corresponde a 40%, e se destacam, então, as duas plantas chamadas popularmente espinheira santa, que são a Maitenus aquifolium e a Maitenus ilicifolia. As maitenos se distribuem desde Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina, inclusive em Santa Catarina, a Maitenus ilicifolia, a espinheira santa, é a planta símbolo, né? Nós fizemos bastante um movimento na época que a Gisele também deve lembrar, logicamente, da Associação Catarinense de Plantas Medicinais, que hoje está em ação, a associação, vocês também têm tido, né, contato e informações e participado, para que ela fosse a planta símbolo de Santa Catarina. Então, no Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar também, e as espinheiras santas originárias do Sul também se encontram no Chile, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina, né, segundo a professora Mariane Scheffer, aqui no material, no livro que eu pesquisei, né, que nós pesquisamos. Então, aqui vocês têm a fotinho dela, a Monteverdia truncata. É bem importante nós já, de cara, colocarmos uma característica que ela ajuda bastante a identificar essa, que é a mais estudada, que tem mais estudos, e comercializada também. Ó, vocês estão vendo aqui no desenhinho, tem umas estrias, umas listrinhas, né, no caulezinho dela. Não é muito fácil de ver aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver também, vai procurar ver. Não temos umas fotos assim tão de pertinho das estrias, mas ela tem umas estrias branquinhas no caule. Então, essa sim é a diferença que mais, por exemplo, eu me baseio quando eu olho para o pezinho da espinheira santa. Essas estrias aí, né, ela tem. Então, isso ajuda muito, porque a Maitenus, então, aquifolium, e também tem outras plantas que são chamadas espinheira santa, podem confundir bastante para a gente fazer a diferenciação. Mas veja, a Maitenus aquifolium também tem mais espinhos, a característica dela é ter esses espinhos aqui nas margens, e aqui a gente tem a Maitenus aquifolium, a folha, então, é maior, né? E também tem um número de espinhos maior, e é lisinho, ó, aqui vocês podem ver que ele é arredondado, o caule lisinho, não tem essas estrias esbranquiçadas. Então, isso é uma característica bem importante, né? Vou parar um pouquinho para interagir, tá? Vocês têm observado essa característica? Nair, a tua aí, como é que é? Nair vai mostrar agora a espinheira dela, né? Mais de perto. A tua, o caulezinho é lisinho ou tem essas estrias esbranquiçadas? Então, já vamos fazer o teste aí, né, Nair? Parece que é o aquifólio, que está redondinho, né, Gisele? Eu acho que é redondinho, não sei. Eu até... né, a folha está maior, né? Mas ela... Não, a folha é bem pequenininha, olha. Uhum. Né, mas está um pouco... A Maitenus costuma ter flor menorzinha ainda, né? A folha é menor ainda? Tem estria. Olha um pouquinho mais para baixo, assim, se tem estrias. Conta o número de espinhos também para a gente ver. A Gisele colocou o indicativo ali de número de espinhos. É que, como eu vi na literatura, que chega... Pode ter até um espinho na Maitenus ilicifolia também, né? Mas geralmente tem uma quantidade de espinhos colocado aí, né, Gisele? Na folhinha, tem algumas folhinhas com um espinho, outras com 3, 4. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar essa de perto. E as folhas, elas são alternadas ou elas são em espiral? Alternadas. Não, alternadas? São em espiral. A inserção delas no caule, ela vai subindo a espiral? Ou elas são
Na realidade, nem bem espiral e nem bem alternada, porque alternada seria um lado sim, um lado não, né? Olha E só. outro subindo um pouco mais, né? Ó, ela está mais Ó, alternada, né, Gi? Olha, é mais alternada, acredito eu. Ela tá mais alternada, assim. Ó, faz ela assim, ó, Como pra mim. Assim, deita ela e coloca o ápice dela virado pra câmera. Ela é alternada, assim. Ela não faz uma rosa no final. aham. Então, aqui folham, né, Gisele? Parece ser. Aham, Até, Fátima, eu tô com um livro do Amauri aqui e deixa eu ver se eu consigo projetar ele aqui, que mostra o caule. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ó, a folha, é. ó, consegui. A folha é bem nítida e o caule, ó, As listrinhas, né? as listrinhas. É. Depois eu vou escanear essa parte dessa É página, bom. porque as fotos estão bem nítidas que ele fez, Ótimo. e aí eu te mando. Tá, aí a gente inclui, né? Então, essas listrinhas aí são o maior, ó, não tem lá, a Anaí está não. mostrando, não tem as listrinhas. Então, isso é o mais fácil de a gente identificar se é Montevédia truncato ou Maitênus ilicifolia, né? Então, essa Quando vocês se depararem com ela, é olhar isso. E a questão Ela da. vai ter. E as frutinhas. As frutinhas. Porque tem um tipo que a frutinha é mais vermelha e uma frutinha é mais amarelada. Isso também. Sim. Vamos olhar aqui, tá? Eu também tenho essa informação. Deixa eu colocar a imagem aqui dela, tá? Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui, então. O fruto aqui da olha, ela é mais amarelo esverdeado. Mais amarelo esverdeado. E cadê aqui? Passando do laranja e depois para o vermelho acastanhado. Acho que é o processo de amadurecimento dela. Ela começa, ó, inicialmente amarelo esverdeado, passando para o alaranjado e depois para o vermelho acastanhado. Então, as sementes são elipsoides, castanho avermelhado, porém com um arilo branco. Certo. Deixa eu colocar aqui as imagens, que eu também tenho um pouco mais sobre isso, tá? Vou aumentar aqui para vocês, para a gente continuar diferenciando, né? Então, Ô, Fátima, só uma coisa que eu não entendi. A Monte... Como é que é o nome dela mesmo? Agora me fugiu. Montevédia truncata. A Montevédia com truncata é a Maitênus ilicifolia, ou ela é uma outra espécie? Isso que eu fiquei em dúvida. Até onde eu encontrei uma sinonímia, eu também vou confirmar. Eu li alguns materiais assim que dava a entender que existia um gênero Maitênus e um gênero Montevédia. Porém, como não sei se esse livro era bem atual, então eu vou confirmar bem com a Vanilde, mas pelo que eu entendi na live dela, encontrei também na literatura, é uma sinonímia. Eu acho que teve um rearranjo, Gisele, e é bem recente, tá? Pois é, porque eu até fiz uma live agora sobre a espinheira santa e eu não encontrei essa informação. Até procurei e não achei. Só achei a arquifolia e a licifolia. Mas tá. É bem recente, Gisele. Eu tive, assim, tanto que a literatura quase não tem nada mesmo. A Vanilde fez essa live quando ela estava lançando aquele curso da associação e ela apresentou. Então, legal. Ela passou essa informação. E como a Vanilde é sempre bem atualizada, ela trabalha lá no herbário, né? Cuidadora lá do herbário e tudo. Então, eu fiquei atenta, né? Mas ainda vou conversar com ela, certo? Porém, meu entendimento foi este. Depois, na literatura, também eu procurei algum material que eu entendi também que ela é uma sinonímia. Aí, a gente vai ver direitinho, tá? Então,
ainda, né, aqui, ó, vocês agora podem ver as estrias aqui, ó, acho que esse material aqui, Gisele, também, essa fotinha, ó, ajuda bastante, ó. Essas estrias aqui, pessoal, são estrias fininhas, né, branquinhas. Então, tem que ter essas estrias aqui. A folhinha, né, dela é bem coriácea, parece um couro, assim, e os frutos, então, né, os frutos, é também importante, outra característica que eu achei, acabei encontrando ontem à noite isso. Os frutos dessa aqui, da Aquifolium, que tem as folhas um pouco maiores, mais espinhos que a gente está falando, tem também 2 sementinhas dentro. Enquanto que na Maitenus ilicifolia tem 1. Eu nunca tinha percebido isso, mas eu encontrei na literatura e agora também vou olhar. Os frutinhos, então, né? Eu olhei as frutinhas esses dias, a nossa floresceu há umas 2 semanas atrás, e eu, inclusive, recolhi, tem uma sementinha dentro. Gente, só um minutinho, um telefone urgente aqui. Gisele, toca um pouquinho aí, tá, por favor? Alô? Então, aqui na parte botânica, no livro do Amaury, também coloca que ocorre em média 1, né, e 2 sementes. Eu acho que é normal ter de 1 a 2 sementes, né? Então, é uma espécie que... E uma coisa que é interessante que coloca aqui, que ele é um fruto um pouco espesso e adocicado também. Não sei se vocês já chegaram a olhar essa característica da planta, né? Outra característica interessante que eu vi na identificação é a questão das florzinhas, né? Então, as flores, elas são agrupadas em números de 3 a 20. Então, é como se fosse uma inflorescência do tipo fascículo, né? E ela é sempre disposta na axilar da folha. Então, ela fica bem rente entre o caule, né, e a folha, ali naquele Vzinho. Ô, Fátima, eu estava olhando aqui, a Aquifólia, ela coloca que, em média, ocorre de 1 a 2, né, assim, pode ter 1 e pode ter 2, né, na parte botânica que a Amaury coloca. Certo, mas a ilicifolia é só uma, né, isso? Não, a ilicifolia coloca de uma ou 2, não coloca que como um marcador de diferencial só uma. Uhum. Isso seria interessante a gente observar, então, porque esse livro aqui do Maurício tem essa informação. E acho aqui é da Epagra de 2014, eu não sei se... Deixa eu ver se tem alguma coisa mais atual da semente aqui. Esse é de 2004, mas é um pesquisador que acho bem sério, assim. Então, não sei. Era bom a gente começar a observar, né? Esse aqui é 2014, é do Amaury Júnior. É aquele livro que ele fez do herbário do horto da irmã Eva. Certo. É de observação dele ou ele usa algum autor? É uma revisão? Observação, a parte botânica é observação dele. Tá. Não é referenciado, porque a parte botânica aqui foram todas fotos que a Epag fez, né? Certo. Uhum. É interessante. Então, é interessante a gente observar isso, né? Essa informação tem alguma divergência na literatura, alguma informação diferente, né? Então, essa é uma característica para a gente observar nas nossas, quando a gente tiver a oportunidade. Em relação aos frutos, tu já colocaste mais alguma coisa? Então, em relação aos frutos, coloquei. Coloca que é um fruto pouco espesso e adocicado, certo? E o que eu achei interessante em forma de cápsula, seco, ovoide, coloca aqui também
bivalve, né? Coloca que ele é bivalve. E o que eu achei interessante é essa questão da flor, né? Que ela se agrupa de 3 a 20, como se fosse uma inflorescência, e ela sempre vindo ali disposta no ápice da folha, naquele Vzinho entre o caule e a folha. Certo. Aqui tem a foto para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Uhum. Tá, eu acho que eu tenho mais uma informação sobre, só um minutinho, eu tenho mais uma informação sobre a cor do fruto em relação a uma e a outra, vai aparecer um pouquinho mais na frente, tá? Que agora eu não lembro totalmente da informação, mas tu estava mostrando alguma coisa no livro? As florzinhas, ó, à disposição das flores. Ah, tá certo, são branquinhas, amareladas, amareladas, né? E ela vai bem ali naquele Vzinho, onde sai a inserção da folha e o caule. Certo. Então, tá bom. Agora, é importante também a gente verificar que tem outras plantas que são chamadas de espinheira santa. O estudo vai ser sobre essas duas, então a gente não vai trazer muitas informações sobre as outras. Mas é importante a gente observar que também tem duas outras plantas bastante usadas pela população, chamadas de espinheira santa. A Asolerne helicifolia, que é essa aqui da esquerda, é uma planta fabácea, né? É da mesma família do feijão, da mesma família da soja, então uma fabácea. E a Sorócia bonplande, que é essa aqui da direita, que é da família Morácea, a mesma família da amora do bicho da seda. Então, tem outras duas plantas ainda chamadas espinheira santa, só que, ó, as folhas dela, né, são bem diferentes, assim, porém, por ter esses espinhos aqui também, elas podem ser confundidas. E a Asolerne, essa aqui da esquerda, né, ela tem os glicosídeos cianogênicos, que são tóxicos, inclusive os que têm parecidos com os que tem na mandioca. Então, nós não devemos usar essa. Embora foi feito estudo nela também, se encontrou que ela tem mesmo efeito antiúlcera e também analgésico. Mas, devido à toxicidade, inclusive, ela sai um pouquinho de látex, né? E essa é uma outra coisa que dá para diferenciar, e por isso não deve ser usada. Só que existe muita, no mercado, existe muita mistura, então é bem complicado, né, isso. Existe a adulteração da espinheira santa com essas espécies. Por isso é sempre bom a gente saber da procedência das nossas espinheiras santas também, né? Então, isso é um dado bem importante. Vocês conheciam essas plantas? Alguém conhecia? Essas outras plantas aqui que eu mostrei, que também são chamadas espinheira santa? Anair? Sim, esses dias eu estava na casa de uma senhora, uma vizinha aqui, e eu falei da espinheira santa porque ela estava se queixando de dor no estômago. Aí eu falei para ela, você acredita em chás? Você já conhece alguns chás para isso? Aí ela disse, vamos lá olhar, eu ganhei uma planta que eu não sei se é o que você está falando. Aí a gente foi olhar na casa dela e era uma árvore. E uma árvore assim com um tronco ereto, um tronco, e aí depois ele formava uma copinha. Aí eu disse para ela, olha, essa eu não conheço como espinheira santa. Então, eu não sei se uma dessas que a senhora mostrou poderia ser essa que ela me falou, mas as folhinhas eram muito parecidas com a minha espinheira santa. Daí eu até falei para ela, olha, eu conheço essa que dá um arbusto, que não é muito alto, dá o quê? 1,5 metro, 2 metros e pouquinho de altura, mas ela não é um tronco e depois forma uma copa. Ela é um arbusto, ela é assim, ela tem vários raminhos desde o chão e vai fazendo um arbustão, assim, um arbusto, né? Aí fiquei na dúvida, então não sei. Sim, teríamos que ver, né, a fotinho para poder identificar se é uma daquelas, né? Mas pode ser sim, né?
Então, ok, vamos voltar lá. Aumentando aqui, vamos passando para frente. Então, aqui tem sobre o fruto, né? O fruto da Monteverdia tem essa parte aqui, o pericarpo, que é aquela parte aquela parte que envolve mais externa, né, dos frutos, coriáceos, aqui, né, parece um couro também, enquanto que ele também se abre, né, em duas divisõezinhas, assim. E a semente tem um arilo, é como se fosse um véuzinho, né? Esse arilo, inclusive, quando a gente vai plantar a semente, é bom tirar, porque esse gelzinho, ele dificulta a semente, ela germinar. Então, em relação a onde a gente vai encontrar a fitogeografia da espinheira santa Monteverdia truncata, isso é a Maitenus gricifolia, ela é nativa do sul do Brasil, e a gente vai encontrar ela em locais assim úmidos, nas beiradas de mata também de araucária, em capão, em mata ciliar, né, perto de rios, onde o solo é bastante rico em matéria orgânica, com umidade. E em Santa Catarina, no Planalto, se encontra, embora as populações a gente já vai ver que elas estão bem diminuídas, né? Ela já é uma planta em risco de extinção, na lista já, nós vamos comentar mais sobre isso a seguir, e na Mata Atlântica de altitude também. A gente vê a distribuição dela, né? Ela se distribui desde o Paraná, Uruguai, Argentina e sul do Brasil, mas ela é nativa, né, do sul do Brasil. Então, agora nós vamos precisar de vocês verificar os conhecimentos de vocês sobre a planta, registrar, né? Como a gente sempre faz. Então, esse é o momento de vocês falarem das experiências com a espinheira santa, e aí vocês podem tirar o microfone, eu estou anotando aqui, vou estar anotando. Eu não sei se hoje temos alunos, a Sarina teve problema para vir hoje, não sei se o Cláudio está aí, não contatei com eles antes, né? Mas se tiver algum aluno, me ajude também a anotar, né? Gisele. Então, para começar, podem tirar o microfone, quem quer falar da sua experiência com a espinheira santa, qual que usa daquelas ali, se observou se tem as listras, se a outra. A Pamela, né? Quer falar? Fátima, Pamela. só antes da Pamela falar, só para a gente fechar aquela questão da dúvida em relação ao nome científico, eu olhei aqui no herbário de Criciúma, né? E também no Jardim Botânico do Rio. E realmente, a Monteverdia truncata é o novo nome, né? E a sinonímia realmente é Maitenus gricifolia mesmo, né? Gricifolia caiu para sinonímia e o nome oficial agora está como Monteverdia truncata, Monteverdia truncata, né? Então, não são espécies distintas, é a mesma espécie, né? Só que com a atualização do nome botânico. Legal, eu disse que eu tinha entendido mesmo. Também tem atualmente a erva baleira, que a Vanilde passou também naquela live, que eu não sabia também, me atualizei. A erva baleira também teve uma mudança do nome. Bom saber. A gente demora para memorizar, e quando memoriza, muda, né? Nair, queria falar? Só um pouquinho, Pamela. Eu queria lhe mostrar esse livro. Vocês conhecem esse livro? Ele é de confiança? Posso usar para referências? Sim, Nair, esse livro é do professor Matos com o Lorenzi, né? Um botânico que a gente usa nos cursos de agronomia, inclusive para identificação de plantas. Eu creio que ali ainda não, com certeza não tinha o nome atualizado, ele só vai estar desatualizado pelo nome, né? Tá, ele está desatualizado porque esse livro é de 2008. Uhum.
mas as informações são bem seguras, certo? Muito obrigada, tá ótimo, então. Tá joia. Pamela, pode falar, então, qual espinheira santa destas aí tu observou que tu usas? Bom dia, eu tenho, na verdade, meu nome é Lilian, eu entrei da minha filha, né, da Pamela. Ah, tá bom, é Lia, né? Lilian. Lilian, tá certo, Lilian, tá bom. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, na verdade, investigativa, né, e eu fiz um micro TCC, dá para dizer, sobre Maitênus ilicifolia. E nós temos uma Maitênus há 10 anos. E, assim, a gente conseguiu identificar que as 10 pessoas que eu consegui entrevistar, por causa desse momento de pandemia e tudo mais, ela, na verdade, todos eles tiveram benefícios. E alguns tiveram benefícios fazendo exames, né, antes e depois do uso da Maitênus. E teve quadros, assim, de úlceras que melhorou muito. E assim, eles disseram que a úlcera que apresentava nos exames diminuiu, assim, drasticamente. E uma dessas pessoas, ela disse que desapareceu totalmente. Não precisou mais fazer uso de omeprazol, que é o que a grande maioria relata que faziam uso. Só que uma delas disse que acabou intercalou com guaçatonga. Usou aproximadamente 15 dias, e daí intercalava com guaçatonga. 15 dias Maitênus ilicifolia e 15 dias guaçatonga, por 60 dias no total. Certo. Então, a tua experiência é mais de estudo com pessoas, que tu fizesse um TCC, então, né? Foi muito, muito gratificante, porque todas elas disseram que tiveram melhoras, tanto na azia, quanto no refluxo, quanto nas ardências, né, estomacais, acalmava de imediato. E também eu também usei algumas vezes, e sempre me senti muito bem no uso. Joia. E então, tá bom. Até no nosso grupo eu mandei, você, Prof. Fátima, você visualizou aquelas estrias que ela tem, né? E eu consegui mandar uma foto. Isso. Tá. Certo, joia. Estou vendo aqui no grupo. Certo, tem uma foto aí. As estrias, ótimo. Assim, depois a gente pode capturar a foto daqui, né? Tá. Qualquer coisa pode tirar muito mais foto. Em casa nasceram espontaneamente duas espinheiras santas. Uma eu tenho certeza que é a Maitênus ilicifolia, a outra é muito pequenininha ainda. Então... Lilian, tu pode tirar foto junto com a planta e mandar no grupo para a gente inserir no próximo boletim, que nem a gente tem feito para apresentar as pessoas? Posso. Eu tenho uma maior, tá no Horto, só que tá na outra cidade. Eu só vou sexta-feira para lá. Não, tudo bem. O boletim vai ser feito... Vai ter um tempo agora para a gente elaborar o boletim, deve demorar um tempo para elaborar, tá? Daí tu pode mandar depois no grupo ou no particular para mim, tá? Então tá certo. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat antes de passar para a próxima pessoa, porque eu acho que tem informações aqui no chat, né? Deixa eu ver. Só deixo agora dar uma olhadinha nas pessoas, a Rosângela aqui, nossa amiga querida de São Paulo, participando, a Lilian, né, já falou, a Sandra, a Fátima Rezende, depois coloca de onde vem, tá? A Kátia Cristina, do Rio de Janeiro, a Josi de Jaguaruna, a Pamela, a Lilian, né, que é de Maravilha, Santa Catarina, né, Lilian? A Genilza do Espírito Santo, a Genilza estava na nossa palestra, né, nessa semana, da Associação de Saúde Alternativa do Espírito Santo, que legal, Genilza, do Departamento de Saúde Natural Preventiva da Vila Pavão, né? Então, Genilza também quer participar do nosso grupo do WhatsApp, deixa aqui o telefone. Só vou anotar aqui rapidinho para depois eu lembrar, tá?
e vamos inserir, então, para ela participar do nosso grupo, assim ela fica sempre por dentro, né? Quem mais? Siegfried, é isso? Como que ele pronuncia, Gisele? Oi, Sigrid. Sigrid. Sim. É de onde? Sou de Mafra. Mafra, Santa Catarina. Legal. Então, a Eni está colocando aqui, já vamos registrando, né, que usou para hérnia de esôfago, e foi muito bom, hérnia de esôfago e as hérnia, então ela usou com gengibre, e teve resultado positivo. E também aqui a gente tem Ervazen Vilene de Campinas, né, participando. Então, ok. Gente, quando entrarem aí, coloquem o nome de onde vem no chat, né, para depois a gente fazer os nossos relatórios. Mais alguém quer colocar a experiência com a espinheira santa aqui do grupo? No microfone, tirar o microfone e falar. Genilza, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, obrigada por me conceder essa participação. Estou muito feliz por estar junto, né, com vocês. E a gente tem assim uma necessidade muito grande aqui no norte do estado, né? Nós estamos no norte do estado do Espírito Santo. E a gente tem muitos anos já de trabalho com as pastorais de saúde, né? E eu tenho 35 anos de trabalho com as pastorais aqui, em quase todos os municípios, aqui, pelo menos em 10 municípios do estado do Espírito Santo. Legal. E a gente precisa dessa parceria porque nós temos muito conhecimento popular e o científico está muito longe de nós, né? Então, por isso vai ser muito bom para nós essa integração com vocês. Então, temos uma experiência muito legal com a Espinheira Santa aqui. Pelo que eu observei a nossa, ela tem essas estrias que vocês apresentaram, né, com sementes, às vezes é uma ou duas sementes, né, que dá. Aqui no norte é muito seco, é muito sol, né, e elas têm as folhas bem pequenas, as nossas aqui. Depois posso até tirar algumas fotos e mandar, né, no grupo. Mas a gente tem uma experiência ótima com relação à questão de úlcera, né, de tratamento de úlcera. Temos assim, comprovação com exame, que realmente tem um resultado muito eficaz, né, de pessoas que parou de tomar omeprazol, porque se trata, não precisa tomar omeprazol e nem pantoprazol, que é tudo quanto é coisas que o povo indica, né? Mas também para refluxo, temos resultado muito bom com a Espinheira Santa. Então, realmente, a gente considera ela uma planta muito santa para nós. Sim, que ótimo. Muito bom, Janilza. Obrigada. De nada. Mais alguém, gente, quer colocar a sua experiência com a Espinheira Santa? Nair? Eu sou bem agradecida por ter descoberto essa planta. Na realidade, eu descobri através da minha vizinha. E agora, desde abril, eu estou fazendo um curso de plantas medicinais e aprendendo com vocês. Aí eu tive mais resultado quando eu alternei ela com a erva baleeira, que também já foi referida, né? Porque eu não sei se talvez ela sozinha não deu conta de fazer tudo o que tinha que fazer, né? Porque eu tinha bastante problemas. Eu tomei já muita medicação em função de um acidente de 2011, e aí talvez meu estômago estava muito bombardeado, eu tive que usar junto a erva baleeira, que agora eu tenho, assim, eu estou bem feliz, porque aí eu estou, assim, ó, batendo recorde. Faz 3 semanas que eu não tive indisposição estomacal, então estou bem feliz, porque eu, senhora, um dia sim, um dia não, eu vomitava de muita dor e muitos problemas, e agora faz 3 semanas, com certeza, que eu não tive nenhum estágio disso, nenhum problema disso, então eu estou muito contente. Que bom. Então tá. Mais alguém? Eu tenho uma experiência que a minha nora, ela tinha muita azia. É Alvina, né? Isso.
Ela tomou a espinheira santa, um chá quente depois do almoço, uma xícara, e não está mais sentindo azia. Mas eu também queria fazer uma pergunta, porque eu tenho uma vizinha que tem uma úlcera aberta no estômago. Eu queria saber se ela pode tomar espinheira santa quente depois do almoço para melhorar. Gisele, tem alguma colocação sobre isso? Então, assim, em relação à questão da azia e tomar depois do almoço, né, a gente sempre recomenda que essa questão de azia, as úlceras gástricas, como a espinheira tem essa função de proteção gástrica, é mais interessante que ela tome de manhã em jejum, né, para que você faça essa proteção, reduza a acidez no estômago, para que então o organismo se prepare para receber essa alimentação. Quando você usa após o almoço, o que você vai ter ali é a função digestiva da espinheira, né, que vai ajudar assim, junto com a temperatura do chá mais morno, ao melhorar a digestão, né? Não tanto fazendo essa função específica de reduzir a questão do ácido livre dentro do estômago. Ah, sim, obrigada. Então, mas aí ela tomaria o chá frio de manhã? Não, toma um chá morno, né? Mas aí toma de manhã. De preferência em jejum. Então, de manhã? Só de manhã? De preferência de manhã, e aí pode usar mais 2 vezes durante o dia. Mas o essencial para a proteção gástrica é de manhã. Ah, tá. Muito obrigada. Joia. Então, oi? Glene, da Ervazen. Eu até mandei no grupo uma foto de uma muda de espinheira santa que eu tenho, que eu adquiri no CPQDA, daqui de Campinas. E a experiência que eu tenho é que realmente a espinheira santa ela é mais efetiva quando se é tomada em jejum, porque ela cria uma película protetora do estômago, né? Ela banha o estômago e consegue agir de forma mais efetiva quando tomada em jejum. E é isso, eu tive bons resultados, tanto com refluxo quanto azia. É uma das que eu mais gosto. Helene, a foto tua lá no grupo da espinheira que tu trouxe do CBPQA, é a qual? É a Maitenus ilicifolia. A foto que tu postaste, deixa eu ver. Tem foto da Nair, eu não vi a tua foto aqui. Deixa eu ver se eu mandei mesmo, mas eu acho que mandei sim. Mandou hoje ou antes? Agora, 9h17. Não vejo aqui. Eu vejo. Ah, tá aqui, certo, tá. Dá para ver as folhinhas, né, dela aqui. Tá. Não dá para ver o caulezinho, mas dá para ver as folhinhas, né? E o CBPQA faz pesquisa, né, com a espinheira lá também na parte agronômica. Então, joia, obrigada. Eu tenho uma pergunta. Eu encontrei num livro antigo da minha mãe, da Pastoral da Saúde, uma indicação da espinheira santa para alcoolismo, para quem é alcoólatra, deixar do vício. Isso tem fundamento? Gisele, tem alguma informação? Cortou, eu não consegui entender a pergunta. Alcoolismo, espinheira santa, ela encontrou uma informação da pastoral. Que deve ser utilizado ou não? É porque a hora que ela falou ali, eu não consegui entender Ela pergunta se tem algum estudo sobre isso. Para alcoolismo. O que diz aqui nesse livro é que seria para tomar durante 20 gramas por litro de água e beber 1 litro por dia durante 3 semanas.
Nós não temos eu não tenho essa informação, assim, que poderia ajudar como um fitoterápico, né, para desintoxicação, essas questões. Eu vou dar uma olhada aqui na literatura, ver se tem algum, de repente, indício de ser utilizado de uma forma complementar para apoiar outros sintomas, não especificamente. Porque assim, a pessoa que tem é etilista, muitas vezes tem azia, né? Tem azia, má digestão, e acaba utilizando antiácidos não com essa perspectiva de controlar o mal do álcool ao estômago, e não com essa... não com a perspectiva de tratar o alcoolismo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Às vezes, a indicação traz este contexto, mas não contextualiza o porquê. Eu imagino, né, que essa indicação que está dentro do cenário do etilismo se deve por essa questão de controle dos problemas, né, dos efeitos colaterais que o álcool traz para o corpo, e não numa forma de tratamento. Mas eu vou dar uma olhada aqui, ver se acho alguma coisa, algum indicativo, tá? Obrigada. Joia. A Genilza está falando que fazem lá um composto para úlcera, espinheira santa, alecrim, macaé, que tem resultado fantástico. Mais alguém para compartilhar aqui conosco? Bom, achei aqui uma contraindicação. No caso da espinheira santa, coloca aqui que, além da contraindicação de gestante e lactante, alcoolista e diabéticos não devem utilizar a espinheira santa. Tá, então... Não é relacionado com a cintura, né, Gisele? Oi? Não é não é a tintura, é Opa, peraí que truncou aqui. Não, esquece, gente, aqui é outra planta que entrou. Eu puxei por alcoolismo aqui, ela puxou outra planta. Não, esquece. Tá certo. Tá bom. Informação. Não. Informação mesmo. Tá bom. Quem mais, gente, quer compartilhar? A Eni está mandando É bom mandar lá no grupo também, né, Eni, um link sobre essa questão do alcoolismo, depois a gente vai olhar direitinho. Então, joia. Vamos para frente, então, né? Vou colocar aqui o PowerPoint de novo. Já registramos aqui todas as informações de vocês. E agora, vamos seguindo aqui o nosso estudo, né? Bom, vocês colocaram do uso popular, da experiência de vocês, mas na literatura a gente tem também, né, pessoas usando a espinheira santa, tanto para a questão da úlcera, como anti-inflamatória, como analgésica, cicatrizante de ferida, para asma, um remédio antitumoral já, né, desde a questão indígena, e também regulador da fertilidade. Depois a gente vai ver algum estudo sobre isso. Na medicina popular também se usa para emagrecer, depurar o sangue, tratar problema de bexiga, problema renal, dor no estômago, né, como vocês relataram também, tratamento de úlcera também, gastrite, muito, e diabetes, problema intestinal. Então, a população usa com essa função. Passamos agora aos aspectos agronômicos dela. Então, como é que a gente propaga a espinheira santa? E aqui também é interessante a gente solicitar, né, que quanto mais nós pudermos fazer mudinhas de espinheira santa, melhor. Porque a sementinha dela, ela é muito pouco viável, ela fica pouquinho tempo, assim, até a gente plantar ela germinar. Depois ela perde a viabilidade, uns 20 dias. E o florescimento ele vai começar aí pelo início da primavera e daí vai permanecer durante o verão, e a frutificação de novembro a janeiro. Encontrei algumas literaturas que em alguns lugares vai até fevereiro também. Então tem que pegar esse frutinho já e plantar, né, para que a gente possa difundir a espinheira santa, não deixar ela entrar em extinção.
Tem alguns estudos aqui que muda com estaquia? A sementinha é a forma mais fácil. Estaquia é difícil fazer. No CBPQA se faz, né, um estudo com estaquia, mas é bem mais difícil. Então, a melhor forma é nessa época aqui do verão, onde a sementinha está viável, então colocar a sementinha no saquinho, pode tirar, né, a capinha dela, o arilo, lavar a sementinha, aquele arilo, aquela redezinha que tem um gel para facilitar a germinação, e aí plantar a sementinha então, né? As nossas, só para constar, as nossas já caíram todas, ela floresceu e já caiu tudo, então eu perdi nessa época agora, eu já perdi todas as sementinhas. Mesmo agora? Já? Já foi. Só se ela florescer de novo, mas faz umas 3 semanas que ela estava cheia de flor, elas já caíram tudo, flor não, semente. Caíram tudo, eu nem semeei, porque como eu tenho 2 pés, aí eu não me interessei em semear. Mas eu vou fazer isso que a senhora sugeriu na próxima vez, fazer um monte de sementes, plantinhas e distribuir. Isso. Distribui, plantar nas matas, ela gosta, né, do início de sombra, daí ela vem bem, né, depois ela gosta mais de luz, então é bem importante. E é interessante essa frutificação nesse período. Será que são mudanças climáticas? Eu vou registrar aqui. Porque aqui está muito trocado, porque o inverno veio fora de época e agora deu um friozão, agora em novembro, o fim de outubro, novembro, deu um frio, o pessoal está achando anormal. Não sei se tem a ver com isso. Nós estamos em novembro, né? Indo para o final de novembro e já acabou a frutificação. Acabou. Sim. Oi, Fátima chamou. Eu estou sem ver vocês, estou escutando barulho aí, mas estou sem ver aqui, tá? Oi. Quem está falando? Genilza. Queria falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Deixa eu saber aqui. Então, aqui nós pessoas, nós temos uma dificuldade muito grande em fazer mudas. Até escrevi aí. As nossas sementinhas, elas nascem, ficam bem pequenas, mas logo em seguida não se desenvolvem, elas morrem. A gente só consegue fazer através das raízes. Então, a gente raspa, né, as raízes, né, machuca elas um pouquinho, aí elas começam a brotar, sai raiz, aí depois a gente corta e coloca na sacola. A gente só consegue fazer assim, dessa maneira aqui. Já tentamos por estaquia, mas não deu certo. Interessante. A raiz, machuca a raiz e aí vem a brotação, vem os filhotinhos. Interessante essa informação, ó, gente. Legal, Genilza. Isso. Experiência interessante, já registrei aqui. Então, foi observado na espinheira santa Maitenus idifolia, né, Monteverdia truncata atualmente, que os frutos, né, eles ocorrem em árvore que recebe insolação direta, pelo menos parte do dia. Os pesquisadores do Paraná, né, a Mariane Schaeffer, que é bem conhecida nossa. Então, ela observou que os frutos, eles aparecem quando essas árvores recebem insolação direta, pelo menos uma parte do dia. E mesmo recebendo insolação direta, nem todos os indivíduos, as plantas, os pés, né, eles frutificam no mesmo ano. Depois a gente tem um manejo também, que é bem importante. Meu professor, inclusive, Ademir Reis, meus 2 professores, Ademir Reis e o Maurício Cedrez dos Reis, fizeram estudos, né, de manejo da espinheira santa, mais o Maurício, que tem publicações sobre isso. Também é importante a gente conhecer um pouquinho, assim, né, sobre a espinheira santa, da presença de vespa e formiga que tem, e que pode atuar como polinizador.
E então é sempre importante a gente observar essa interação ecológica entre os animais, entre plantas e essas vespinhas, né? Se elas diminuem as suas populações, também cada vez mais colocam em risco. E a gente está aí com o problema das abelhas também no planeta, né? Então é sempre importante a gente ficar atento a manter esses animais, né? Que podem atuar como polinizadores. Ou, às vezes, eles podem só estar ali pilhando néctar, tirando néctar, né? Então, e a dispersão natural é realizada por aves, por isso que se diminui a população de aves também, prejudica todas as dispersões de quem depende, como a espinheira santa das aves, né? Então, a espinheira é ameaçada de extinção no habitat natural, está na lista de espécie ameaçada de extinção já há algum tempo. Por isso, a importância disso que nós conversamos aí, né, Nair, de poder difundir, de poder multiplicar a espinheira, essa técnicazinha que a Genilza falou também da raiz, é interessante para a gente poder multiplicar ela. O meu professor lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o Maurício Reis, né, junto com o Walter Stenbock, meio amigo nosso, fizeram pesquisas para contribuir para a exploração dessa planta, da espinheira santa, né, sendo uma planta nativa, como uma alternativa para a renda, e também já com o intuito de conservar o ambiente natural e resgatar os conhecimentos então, na agricultura, com os produtores, com a agricultura familiar, principalmente, onde eles trabalharam. E eles sugerem a colheita das folhas de uma determinada árvore em intervalo de 2 anos, nos ramos. Essa recomendação eles verificaram junto ao manejo de populações tradicionais. E ela é muito importante, porque a maioria dos frutos é formado em ramos do ano anterior. E daí isso vai garantir o tempo mínimo para que a planta possa se recuperar e se reproduzir. Então, fazendo isso, a gente ajuda a espinheira santa a não se extinguir. Um manejo, né? A forma de manejar é muito importante dela. Quanto ao solo, a espinheira santa se desenvolve em solos vários, mas ela prefere solo de fertilidade média, bom teor de matéria orgânica. No início, o sombreamento, isso eu verifico nas minhas, até as que eu já cultivei na faculdade, agora a gente está com o pezinho que está vindo bem, porque o sombreamento na fase inicial, ela cresce rapidinho. E depois ela gosta de mais luz à medida que ela vai crescendo, vai avançando o seu desenvolvimento. Também foi observado que, desde já de 1959, que o teor de tanino, que é o princípio ativo que ela tem, um dos princípios ativos, em folhas de diversos ambientes, teve mudanças, variações. Isso tem a ver com a luz e com as características morfológicas, né, da forma da planta. Então, folha de sol, eles observaram, tem menor comprimento, são mais pequenininhas, e maior concentração de substância de tanino. Eu vi ali a Genilza falar, né, que lá pega bastante sol e as folhas são pequenininhas, se não me engano, ela falou isso. Então, é interessante, né, observar isso, que já tem pesquisa também. E o Montanari Júnior, ali do CBPq Unicamp, observou também que a pleno sol essas plantas rebrotam melhor, da Maiternus ilicifolia, depois de podada, floresce e frutificam mais também. Também aumenta a quantidade de tanino, ele observou polifenóis totais, polifenóis não tanantes, e as folhas têm tamanho também mais reduzido, ele observou, são mais coriáceas, mais durinhas, com espinhos mais pronunciados do que as folhas nas sombras. Também ele destaca que é uma planta resistente à geada, responde bem aos adubos, solo bem adubado, com pH próximo a 6, e a irrigação ela responde bem também. O espaçamento de 1 a 2 metros entre planta e 2 a 3 metros entre linha é o recomendado, né? A colheita, a gente já falou da poda dos ramos, seguindo aquela orientação lá do professor Maurício, né? Quando a poda primeira tiver a planta na altura de 50 centímetros, depois nos anos, a cada 2 anos daquela maneira. Então, é o melhor jeito de colher.
Agora a gente vai entrar nos aspectos químicos e farmacológicos, e aí eu vou pedir para a Gisele tomar a frente dessa parte aqui. Pode ser, Gisele? Pode. Pode sim. Aí eu vou te ajudando aqui também, tá? Tá, então, em relação aos aspectos farmacológicos, né, e toxicológicos, então, o que tem mais de estudo é essa ação da planta como uma potente planta para as úlceras pépticas, nas gastrites, principalmente como um protetor gástrico, né, então essa que é a indicação principal da espinheira santa, sendo um potente, né, fitoterápico aí, nessa questão relacionada à proteção gástrica, e essas ações, elas estão, assim, muito presentes, principalmente pelo esse fitocomplexo de ativos que tem, né, então, os terpenos, os taninos, os ácidos fenólicos e os flavonoides. Só um minutinho. Uhum. A bebezinha, né, deve estar pedindo atenção, então vou dar um tempinho para a Gisele, e continuando aqui, então, a gente achou bastante estudo para Maitenus ilicifolia, que agora é a Monteverga truncata, né, então atividade gástrica, anti-inflamatória, analgésica, antiasmática, antioxidante, antimicrobiana, em algumas situações também de tumores, cicatrizante e sedativa, e também sobre espermatogênese. Lembra lá atrás que ela também era uma planta para fertilidade, né, para controlar a fertilidade. E aí a gente também encontrou alguns estudos sobre isso. E a ilicifolia, né, também antimicrobiana. Eu vou voltar, daí pode voltar. Vamos lá, então. Parou no antimicrobiana, né? Já passei slide. Joia, né? Então, a gente tem alguns estudos, então, que relatam essa caracterização das arabinogalactanas, né? A presença dela. Né? E alguns polímeros essenciais que são encontrados nas paredes celulares da planta, que podem sugerir aí uma possível atividade imunológica, né? Então, aí sinalizam essas possibilidades que vem se estudando da espinheira santa ajudar na melhora de alguns casos com câncer, né? Como sendo uma mediadora aí, nesse efeito imunossupressor, né? Então, alguns estudos que está se pensando aí em relação à espinheira santa. Pode passar, Fátima? Tá. Tá, e então, o efeito relacionado ao efeito gastroprotetor, né, tem alguns estudos que mostram essa ação muito próxima de medicamentos sintéticos, né, então tem um estudo que foi feito do Dr. Carlini, que mostra essa comparação do espinheira santa com a cimetidina, mostrando um efeito superior. Tem um outro estudo que mostra a relação entre a espinheira santa e o omeprazol também, não mostrando um efeito superior, mas um efeito muito similar, não teve significância entre o estudo, mas se mostrou tão bom quanto, né? Então, trazendo a possibilidade para a classe médica, principalmente, de ser um substitutivo naqueles casos que você precisa desse efeito gastroprotetor num paciente de uso contínuo, vamos supor, antidepressivos, anti-inflamatórios, né, cardiovasculares, que são medicamentos que acabam agredindo o estômago, e os médicos acabam colocando o omeprazol como opção, e a espinheira santa poderia entrar como essa opção, né?
Bem legal isso, né? Bem interessante. Nós tivemos uma médica aqui também, a doutora Elizabeth, que inclusive trabalhou em Joinville, Santa Catarina, atualmente ela está aqui em São Paulo, e ela faz esses desmames, que ela chama, né? Do omeprazol com a espinheira santa, e então bem interessante, né, Gisele? Passei, tá? Pode passar. Você vai lá, mãe? Já vou lá um instantinho para ti. Tá, e aí então tem esse estudo de Souza, né, e Formigoni, que traz o estudo realizado com infusão das folhas, e mostrando, então, reforçando esse efeito positivo em relação à ranitidina e à cimetidina, né, trazendo aí atividades né, superiores, né, comparando com esses medicamentos controles. E, inclusive, se observou esse aumento do volume do suco gástrico e o efeito em relação idêntico à alteração do pH que a cimetidina faz. Então, por isso que a gente traz essa recomendação. Né? A literatura, ela traz que é interessante a gente utilizar a espinheira santa de 3 a 4 vezes ao dia, né? Mas que uma dessas vezes, né, seja em jejum, para que você possa potencializar esse efeito gastroprotetor, principalmente aí nessas atividades relacionadas com úlcera, né, com gastrite, essas coisas, tá? E a atividade anti-ulcerosa, né, ela está muito relacionada com as catequinas e taninos, né? Então, o tanino também é um potente componente químico que traz essas respostas para as atividades cicatrizantes que são estudadas pela espinheira santa. Taninos, né, Gisele? São aqueles, para o pessoal entender, os taninos são aqueles que dão aquele trava na nossa boca, né? Isso, né? Quando a gente come a goiaba, quando a gente come jabuticaba, até o vinho, né? É aquela trava, aquela sensação de trava que se dá na boca, né? Então, isso é a presença do tanino, certo? Outros ativos que potencializam e reforçam essa possível ação anti-ulcerosa, anti-ulcerogênica, é a presença, então, de óleos essenciais, né, principalmente a friedelina e o frideleol, que são potentes gastroprotetores. E aí, aqui, né, tem essa questão importante de reforçar no modo de preparo o porquê que a gente deve tapar a xícara, né, na hora que a gente está trabalhando, está preparando. Então, fez a infusão, a decocção, prepara, né, e depois você tapa aquela xicarazinha para fazer o macerado e não se perder os óleos essenciais que são importantes também para essa ação gastroprotetora, né? Se a gente deixar o frasquinho aberto, o óleo essencial ele evapora. E aí também, né, novamente traz a informação do tanino sendo utilizado de forma separada e, né, mostrando a indução da cicatrização em úlceras, né, de forma similar à indometacina. Só que não se tem uma atividade ainda, uma resposta muito confirmada. Em relação ao H. pylori, né, então, a gente não tem um mecanismo de ação muito definido, mas se tem essas indicações que ele possa estar envolvido nesse processo de ação no H. pylori, né, principalmente em quadros de inflamação e úlceras mucosas, por alguns estudos mostrar que os taninos gálicos, né, eles podem ter essa ação bacterostática contra o H. pylori. Né? Então, que é uma ação principalmente de alteração da permeabilidade da membrana, que leva à perda de eletrólitos e de água. E foi demonstrado que também alguns fenólicos relacionados a os taninos e os flavonoides, eles atuam nessa relação da adesão da bactéria na mucosa e faz com que com isso dificulte a aderência e, portanto, a fixação e
diminuindo, né, impedindo essa ação patogênica do H. pylori. Gisele, talvez seja bom, talvez nem todo mundo saiba a relação dessa bactéria com a gastrite, né? Então, Sim, talvez seja bom explicar um pouco. Então, a H. pylori, eu acho que eu vou pedir para a Sigrid me socorrer aqui na explicação do H. pylori. Ô, Sigrid, vou te botar aqui no rolo. Cadê Sigrid? Ajuda aí, doutora. Ajuda aí, explica um pouquinho melhor aí a relação. Eu vou explicar farmacologicamente, acho que eu vou acabar enrolando mais. Explica aí de uma forma mais simples, né, essa relação do H. pylori com a gastrite. E aí eu vou dar uma fugidinha ali só para atender a Bárbara, botar a Sigrid já no jogo. Olha só, né? Aproveitando, amiga. O H. pylori, ele nem sempre está relacionado à gastrite. Até um tempo atrás, a gente achava que toda H. pylori encontrada no estômago precisava ser tratado com antibiótico, eliminado, porque ele estaria sempre relacionado. Hoje, a gente sabe que ele nem sempre está relacionado à gastrite, tá? Mas é uma bactéria, a única bactéria que sobrevive no estômago, porque o estômago tem um pH bastante ácido, né? pH bem baixo, e ela provoca inflamação nas células que protegem o estômago. Ela provoca irritação nessas células que fazem a proteção, que elas produzem mucosa. Existem glândulas que produzem mucosa ali, são célulazinhas. E essa H. pylori, ela provoca irritação nessa parede, diminuindo a produção dessa mucosa. E aí, o que acontece? A acidez do estômago irrita a parede do estômago por causa da diminuição da produção da mucosa. É assim que a H. pylori age no estômago. Pegou, Gisele? Era isso que você queria? Tem alguma outra informação a mais? Não, era isso mesmo. Deu certinho o tempo de eu correr, fugir e botar você no fogo. Tá bom. Então, muito bem, legal, então. Aí a Gisele já explicou isso aqui, né, Gisele? Acho que podemos passar, né? Gisele? Opa, oi. Esse passou. Aqui, eu acho que aqui também reforça essa questão da erradicação da infecção, né? Trazendo essa importância do tanino gálico que a gente colocou aqui, né? E esses achados em relação à redução do processo inflamatório, é um estudo em animal. Pode passar. Acho que esse aqui também. Aqui também, reforçando também a mesma questão, né? Deixa eu ver. Essa também. Agora aqui só um pouquinho, acho que eu entro aqui um pouquinho, tá? A Mariane Schaeffer observou, né, também, e escreve isso no material dela de literatura, que com os resultados que validaram o uso popular da espinheira santa para tratar a gastrite úlcera gástrica, começou a gerar muita demanda pelos produtos, né? Então, quando aconteceu isso, inclusive a Anvisa concedeu registros à base de espinheira santa para 3 empresas para tratar a gastrite úlcera gástrica, sendo que para 2 na categoria de medicamento fitoterápico tradicional. Mas no Brasil não tem patentes relacionadas a produtos, né, com a Maitenus. Porém, a nível internacional, nós vamos encontrar 7 patentes, né, da espinheira santa em outros países. Então, como droga e substância antiúlcera, analgésica e anti-inflamatória, as patentes relacionadas a isso, também como substância antiviral e preparado para uso externo da pele. E aí a Mariane coloca para nós essa reflexão, né, de que a experiência da espinheira santa, ela, né, o que a gente está vendo acontecer com ela mostra como que um fitoterápico pode ser desenvolvido a partir do conhecimento popular, mas traz o problema, né, de que as legislações não impediram, nem nacionalmente, nem internacional, de que os produtos derivados dessa planta, que é nossa, que é nativa,
fossem patenteados no exterior. O que acontece com isso? Também não garante que os fornecedores da informação, as populações detentoras do conhecimento tradicional, a gente sabe, né, que existe o conhecimento tradicional e ele é responsável por ser mais de 70%, quase 80% depois do que se valida, e existe atualmente, já avançou um pouco mais desde esse material aqui escrito também, a questão da legislação, né, mas esse retorno não veio para a população, a participação dos benefícios monetários desses produtos, né, e ainda colocando em risco, como aconteceu com a espinheira, devido à sobreexploração que a espinheira começou a ter. Inclusive, as pessoas começaram a coletar, fazer o extrativismo da espinheira santa, a Maithenus glycifolium e aquifolium, para exportar, para vender. Então, isso acarretou um grande problema, né? E é uma situação que a gente vive com outras plantas também. Então, é sempre importante a gente estar debatendo essa questão. A gente está alerta a essa questão. Aí a gente pode voltar aqui agora, então, Gisele. Podemos. Uma coisa bem interessante, só por, voltando um pouquinho na parte do farmacológico, é que tem estudos que mostram, né, que a Maithenus, por ela ter esses terpenoides ativos, ela tem essa capacidade de estimular a produção de fatores de proteção estomacal, como a questão do muco, né, e ajudar a manter num nível ótimo que aquelas substâncias, né, que agridem a mucosa gástrica, que é o que a gente chama de prostaglandinas, né, ela não agrida não provoque essa gastrite, né, essa corrosão na mucosa. Então, isso reforça muito esse potencial dele de ser uma possibilidade, né, de um recurso terapêutico aí, nessa questão da proteção gástrica e nas úlceras gástricas, né. Bom, então, em questão da ação, do aspecto terapêutico, né, então, é uma planta que a gente utiliza as folhas coreáceas, como protetor gástrico, como uma das principais ações terapêuticas dele, né, aí também com indicação antiácido, né, ácido antidispéptico. O que seria antidispéptico? Ele ajuda na digestão, né? Dispepsia é má digestão. Então, se ele é antidispéptico, ele não deixa com que o organismo, né, não deixe de trabalhar direitinho nessa questão de digerir os alimentos. Antitumoral, como a gente mostrou, né? Mas, assim, reforçando que essa ação antitumoral está em estudo, certo? Como diurético, analgésico, cicatrizante tem bastante informação, certo? E antioxidante, tá? No caso do tratamento das úlceras, né, e da gastrite, pode ser preparado em forma de emplastos da folha, o de coco, por infusão, ou na forma de chás ou extratos. Gisele, aqui eu tenho uma dúvida, uma dúvida minha mesmo, tá? Porque eu vejo que literaturas trazem em forma de infusão e outras trazem em forma de decocção, tá? Eu, assim, venho orientando os meus pacientes, em cima do modo de preparo do decoco, pensando como é uma folha coreácea, né? Eu preciso ter essa abrasividade do calor para conseguir desprender os princípios ativos. Aí, pensando como farmacêutica, né? E venho, né, fazendo essa orientação, então, de fazer o decoco com fervura de 2 minutos, que é o que a gente orienta quando é uma folha coriácea. Mas eu vejo muita literatura trazendo como infusão, e, assim, não sei se é uma exceção para a espinheira santa, porque ela tem óleos essenciais, então é interessante se preservar os óleos essenciais e fazer por infusão, né? Ou se mantém a recomendação de fazer por decoco, porque é uma folha mais dura, coreácea, que precisa dessa abrasividade do calor. Eu queria saber o que tu acha disso.
Eu também sigo essa tua linha de pensamento de folha coriácea, as folhas mais duras, né? E inclusive usei a espinheira santa para hérnia de hiato, gastrite, eu fervo um pouquinho, sim. E já vi alguns relatos de alguns pacientes meus dizer que fizeram infusão, não tiveram efeito, e quando eles fervem, eles têm. Né? Então, eu, assim, busco nos meus materiais sempre tentar seguir a questão da orientação da decocção. De repente, é uma coisa que a gente poderia reforçar no informativo, né? De repente, colocar uma notinha, o porquê decocção, já que vão ter gente... Tem literatura que vai dizer por infusão. Bom, em relação ao modo de uso, né, então, pode ser utilizado em forma de infuso, eu colocaria de coco aqui em vez do infuso. Então, 3 gramas de folha seca, isso mais ou menos, 3 gramas de folha seca vai dar uma colher mais ou menos de chá, né? E eu sempre oriento que quando for a planta in natura, que se use uma colher de sobremesa, né? Porque a folha seca é desidratada, a folha in natura você tem o peso da água aí, certo? E aí tomar 3 a 4 vezes ao dia, sendo uma em jejum. Essa é uma orientação clínica que a gente faz. Bárbara? Em forma de cápsula, né? Dá preferência pelo extrato padronizado. O que é o extrato padronizado, né? Padronização de 13,3 miligramas de taninos totais da cápsula. Isso, gente, é uma determinação da Anvisa, certo? Para que a gente consiga ter segurança e qualidade da reprodutibilidade do medicamento tecnicamente elaborado, né, que é vendido lá na farmácia, em todas as localidades do Brasil, que como a gente tem uma diversidade de plantas, né, e o meio ambiente, ele influencia na produção dos princípios ativos da planta, para que a gente possa fazer um medicamento que ele possa ser reproduzido em qualquer parte do Brasil, e que eu tenha essa segurança que realmente eu vou dar o efeito para o paciente do que eu estou escrevendo ali na minha caixinha, se tem que ter uma padronização. Então, se fez essa padronização pelos taninos. Então, quando a gente administra uma cápsula, né, a gente está dizendo que dentro daquela cápsula eu tenho, né, 60 a 90 miligramas de taninos totais, né, então sempre que eu vou tomar uma cápsula, eu tenho essa dosagem, que essa dosagem me garante esses efeitos cicatrizantes, né, dentro lá no meu sistema gástrico, né? Então, alguém tinha me perguntado, a Mariane tinha perguntado, qual é a diferença de tomar um chá, um extrato, uma tintura, né? Então, o chá, você tem o fitocomplexo, que você tem que cuidar o quê? O modo de preparo. Eu penso que, por ser uma planta coriácea, o melhor método de preparo seria a decocção, porque a gente garante que esse tanino que está lá dentro da planta, ele consiga, por essa abrasividade, né, da fervura, ser liberado para aquela solução que a gente vai tomar. O extrato, né, padronizado, é essa certificação de que você está tomando, né, a quantidade certa para ter o efeito, certo? Então, qual que tem um efeito melhor? Eu sempre digo para os meus pacientes que o melhor é o melhor para o paciente. Eu tenho pacientes que gostam mais de chá. Fazendo certinho, né, garantindo ali, vai ser o melhor para ele. Agora, vão ter pessoas que não gostam de tomar chá, então o chá não vai ser o melhor para ele, né? Então, a encapsulado vai ser melhor, certo? Então, isso depende muito da linha. E a tintura, né? A tintura é o quê? A tintura é uma solução hidroalcoólica, né? Que ele tem em torno de 20% a 30% de álcool, que em vez do chá, que o veículo extrator é a água, aqui eu tenho álcool. E aí a facilidade é que você não precisa preparar ele todos os dias, né? Você tem ali no frasquinho, vai tomar as gotinhas. Então, às vezes, aquela pessoa não gosta do chá, não gosta da cápsula e se adapta com a tintura.
o que a gente tem que cuidar é que pessoas que são etilistas, diabéticos, né, hipertensos, gestantes, não é interessante que use a tintura. Podem, né, tirando a gestante, podem se beneficiar com as outras formas de uso, tá? E a questão de não usar, né, mais que um ano, né? Eu acabo colocando 90 dias, não coloco um ano. Mas a literatura traz aí em torno de um ano. Deixa eu até ver aqui no Memento o que ele traz de recomendação de uso. Gisele, eu tenho uma experiência até que eu queria compartilhar contigo com o grupo. Eu usei mais de 6 meses a espinheira santa para uma hernia de hiato, foi muito bom e tudo, mas eu percebi, nesse período, meu cabelo começou a cair muito. Uhum. E eu fiquei vendo o que eu tinha feito e, assim, parei de usar. Interessante, que parou realmente de cair o cabelo. Os cabelos ficaram frágeis, fininhos, e começaram a cair. Tu tens alguma coisa relacionada com isso? Então, assim, eu não tenho, assim, não achei nenhuma relação, uma explicação científica, mas já tive esse relato também de um paciente meu, tá? E aí a relação que eu consegui nós temos taninos, né? Os taninos, eles fazem coagulação sanguínea, certo? Então, elas podem diminuir esse processo de vaso, né, dilatação de sangue para os cabelos, certo? E, consequentemente, você vai enfraquecer. E aí, tanto que no memento terapêutico da Anvisa, a recomendação do uso contínuo é 28 dias. Então, o que eu costumo fazer quando a pessoa, assim, usa a questão precisa usar, eu acabo intercalando plantas, eu boto 28 dias a espinheira santa e depois eu vou, assim, trazendo outras plantas que tenham, né, esse efeito, esse tropismo pelo sistema gastrointestinal, para não usar por um período muito prolongado, né? Então, eu gosto muito de trabalhar assim, esticando 90 dias, não costumo usar direto por um ano, não. Certo. Porque assim, tem muitos efeitos colaterais que o pessoal que eu, assim, que tem na literatura, eu já escutei assim, o pessoal comentar, né? Então, essa questão de hipersensibilidade, né? Alguns reclamar gosto amargo na boca, secura na boca é uma coisa muito comum. Né? Então, às vezes, tremores, né? Tremor na mão, aquele tremorzinho do lado da vista. Né? Então, eu sempre digo assim, começou a dar, né? A vista começou a tremer, né? Começou a sentir boca seca, essa sensação de gosto estranho na boca, eu digo assim, não precisa nem me perguntar, suspende e vamos escolher outra coisa. Esse tremorzinho seria relacionado a quê mesmo? É um dos efeitos colaterais que o pessoal relata, né? Tremor nas mãos, que é o principal, mas já vi falar aquele tremorzinho que dá aqui né? A pessoa fala que dá o tremorzinho na sobrancelha. A Sigrid colocou aqui, ó, que gostou muito de participar do momento. Eu queria ver o funcionamento desse grupo, mas ela teve uma reunião aqui, eu acho. Isso. Tinha uma perguntinha da Eni aí, tu respondeste? Oi? Tinha uma perguntinha da Eni aí sobre o modo de usar. Observe aí um pouco mais acima, deixa eu ver se eu acho. Isso, da Eni tinha a questão da diferença do chá, do extrato da tintura. Tem mais alguma? Falaste? Essa eu já falei. E aí agora... tem outra aqui. Pode parar a cada 20 dias ou continuar tomando. Então, Emi, eu costumo orientar. Usa por 28 dias, certo? Faz uma reavaliação, tá? A gente sabe que muitas vezes a úlcera gástrica, dependendo, né, do tempo, ela precisa de um tempo a mais. O que eu costumo fazer é ir alternando, né? Uso espinheira santa, busco uma outra planta conforme a característica da pessoa, às vezes trago, se a pessoa não tem, assim, problemas de tireoide, gosto muito de intercalar a espinheira santa com a melissa, né?
porque a gastrite, né, ela tem um fundo emocional junto aí, né, então, como eu sou da área da medicina chinesa, acabo trabalhando muito essa questão de fundo também, então, faço essas alternâncias, espinheiras santas e melissas, e aí eu consigo ganhar tempo e diminuir esses efeitos colaterais que a gente tem presente aí. Ah, legal. Só aqui ainda acrescentando, né, Gisele, que ela está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a espinheira santa também, né, já se encontra. Ele me colocou, o problema é quem tem tireoide, ela tem hipo, então, aí a melissa não daria, e aí eu uso a Lip Alba, que aí os meus pacientes que têm problema de tireoide, né, eu alterno Lip Alba com a Maitenos. Ok. Seguindo aqui, tem alguma coisa também relacionada com pele, né, Gisele? Sim. Então, é uma planta realmente que é antisséptica, cicatrizante, né? Porque ela é rica em tanino, até porque o tanino é o marcador químico dela, né? Então, como ela faz essa ação cicatrizante na mucosa, ela pode muito bem fazer na pele. Então, acne, eczema, né? Essas úlceras de pressão, né? Então, pessoas que são idosos, que são acamados, cadeirantes, é bem interessante utilizar a espinheira santa com essa perspectiva, né, de ajudar na limpeza e ajudar na cicatrização. Legal. Então, aqui também as reações, os efeitos, né, reações adversas, contraindicações, agora a gente entra nessa parte, Zé. Vamos lá. Então, algumas eu já trouxe, né? Então, é muito comum essa questão da boca seca, tá? Então, é um efeito colateral que eu percebo que as pessoas relatam, mas, assim, relatam naqueles casos que usam um tempo prolongado, tá? Né? Assim, não vi ninguém que eu acompanho, assim, me citar que tenha isso no começo do tratamento, mas depois dos 30 dias ali de tratamento, dependendo da pessoa, sim, tá? Tem o gosto amargo, né? Eu acho tão engraçado o pessoal falar, eu tô sentindo um gosto de guarda-chuva na boca. Eu fiquei pensando, um dia eu vou chupar um guarda-chuva, ver que gosto tem, né? Cabo de guarda-chuva, viu? O cabo, né? Não sei que gosto tem um cabo de guarda-chuva. Tem metálico, né? Mas um gosto, o pessoal fala um gosto amargo, né? Então, e a secura. Então, gosto amargo e secura são dois, eu digo que são dois marcadores para mim, para dizer assim, tá na hora de descontinuar a espinheira santa, tá? Então, tremuras e aumento de apetite, muito, assim, são poucos relatos, tá? Então, assim, até o aumento do apetite se dá pela questão, melhora o processo digestivo, melhora a diurese, aumenta a diurese, a pessoa acaba aumentando o apetite. Em questão das tinturas, né, tem a questão da irritação gástrica, que a gente tem que evitar, e contraindicação, pessoas que têm hipersensibilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais um slide de contraindicação? Lactação e gravidez, né? Leite. Contração uterina também, né? Isso. E um ponto muito importante assim, gestante, lactante, né? Principalmente as puérperas, né? Como acabam tendo muito problema de gastrite, azia no momento ali da lactação, elas costumam utilizar a espinheira santa como um primeiro, né, recurso. E aí
tem o grande problema, que é a redução da produção do leite e a alteração do sabor. O leite fica amargo, tá? E assim, se tem a informação que é por esse uso prolongado, mas por precaução eu peço para as gestantes não utilizarem. E aí a alternativa para lactante, para gestante que tenha problemas gástricos, que eu trago é a Lípia alba, uma das plantas assim que existe evidência de ser mais segura para essas questões digestivas, questões de ansiedade, que envolvem esse período de vivência da mulher, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma contraindicação. Tá, além disso, não é recomendado o uso para menores de 6 anos, tá? E pessoas tem a questão do exame, né? Isso, que eu ia dizer agora. E pessoas que vão fazer ou estão realizando exames que a gente chama da medicina nuclear, né? A cintilografia, principalmente, tá? Então, essa é uma que a gente tem, né? Então, o paciente que vai fazer uma cintilografia, pelo menos a gente orienta, né, a suspensão aí 15 dias antes para não dar alteração. Diabéticos pode usar. Então, deixa eu ver. Eu acho que eu vou lá no quarto do pai. Tá, vai lá com o pai, então. Então, assim, não achei nada na literatura que contraindique o uso da espinheira santa para diabéticos, tá? Inclusive, diabéticos hipertensos é uma alternativa que a gente traz para os médicos, aqueles pacientes que fazem uso de medicamento cardiovascular, né, ou hipoglicemiante por longo período e tem essa agressão à parede gástrica por causa do medicamento, né, é uma alternativa aí de a gente tá utilizando, tá? Não vi nenhuma indicação. O que a gente cuida é muito assim, ó, se é paciente de uso contínuo, né, usar o infuso, a cápsula do fitoteráquea, né? A tintura não, mas assim, 2 horas antes e 2 horas depois. Por que isso? Porque é o que a gente vai entrar agora, a questão das interações, né? A espinheira santa, a gente não tem muitos estudos que mostram a questão da interação medicamentosa dela. Inclusive, não tem muita literatura que fale sobre isso, né? São poucos, mas existem os indícios que os componentes fenólicos que são presentes na espinheira santa, elas são compostos que fazem com que existe como é que eu vou explicar? Existe como se fosse uma pecinha, né? Uma molécula dentro do nosso fígado que ele acelera, né, o metabolismo dos medicamentos, né, para poder fazer o efeito degradar, e às vezes ele retarda. Então, o que esses compostos fenólicos da espinheira santa fazem com que esse citocromo, né, que é essa molécula, ela acabe trabalhando devagarzinho, né, demais. Então, quando ele faz com que essa molécula, ela circule, né, devagar, ela inative isso, eu posso fazer com que os efeitos de outros medicamentos, eles tenham efeitos alterados. Então, eu posso promover uma intoxicação, né? Então, toda vez que esse citocromo ele anda devagar, eu retenho mais medicamento dentro do meu corpo, eu não elimino. Então, todo medicamento ele tem que subir, fazer a sua ação, diminuir e ser excretado, né? E quem faz isso é essa molécula que a gente chama de citocromo P450. Ela está ali rodando, né? E faz ação, joga fora, faz ação e joga fora. E quando você vem uma planta que bloqueia, né, inibe esse citocromo, ele começa a agir pouquinho. Então, ele faz o quê? Tu tá tomando medicamento, tá subindo, em vez de descer e eliminar, você mantém aquela concentração alta. E aí pode ter intoxicação, né? Então, isso é uma coisa que... Por isso que a gente orienta paciente de uso contínuo, né, indiferente
do medicamento, use, né, um dia antes e 2 horas antes ou 2 horas depois do seu medicamento de uso contínuo, tá? E aí a literatura traz, né, então, principalmente anabolizante, o metrotexate, a amiodarona, cetoconazol, o efeito hepatotóxico, ó. Então, é isso que a gente está explicando. Você toma a espinheira santa, né, esses medicamentos ficam mais presos dentro do organismo e você traz essa ação tóxica para o fígado. Tá? E aí aqui a quercetina e o caifferol, né, podem modular a atividade de uma outra enzima, que é a fosfolicase fosfatase, que altera também o metabolismo de outros medicamentos. Ok, vamos dar uma paradinha para ver se tem mais perguntas. Está no chat, eu não estou vendo aqui. Gisele, Fátima, reforçar se alguém não entrou no chat, entrar e colocar a cidade-estado, viu, pessoal, aí me pedindo, então, quem puder, né, colocar aqui a cidade-estado. A Celina está colocando que ela é de Joinville, a Celina Silva, que só agora ela está entrando. Tudo bem, Celina? E acho que as outras perguntas já tinham todas sido respondidas, né, Gisele? Tudo acho bem, pessoal? Sim. Tem mais perguntas? Podem tirar o microfone, ficar à vontade, porque depois a gente vai para a parte final do estudo agora, que são as curiosidades, tá? Não tem mais perguntas, então vamos para a parte final, né, Gisele? Vamos para as partes das curiosidades do nome Maitenos, né, que vem pelos Mapuches no Chile, que significa iguais ao ílex. A ílex é aquela plantinha parecida do Natal, né, que tem os frutinhos vermelhos também, uma planta muito parecida com a espinheira santa. Então, o nome, ele vem dali, os Mapuches são indígenas, né, no Chile, e aí vem daqui, esse nome. Então, a espinheira santa, botanicamente, ela foi descrita em 1861, então já é bem antiga a descrição dela, né? E os índios já conheciam há muito tempo também. A espinheira santa Monteverdia truncata, ó, viu aqui o nome agora, Gisele ganhou esse nome pela aparência das folhas, que tem espinhos nas margens, né? E também é um santo remédio que as pessoas falam, né, para tratar vários problemas. Indígenas brasileiros usam bastante a planta e também em vários países da América do Sul, os indígenas costumam usar a planta, uma planta, então, de uso tradicional também. Os indígenas usam como, né, para tumores, pode ser gerado um dos nomes populares da cancrosa, erva cancerosa, que é o nome popular da planta também que nós encontramos na literatura. E em 1922 ela ficou bem conhecida quando o doutor Aloysio França, da Faculdade de Medicina do Paraná, relatou o sucesso obtido com a planta para o tratamento de úlcera gástrica crônica. Então, desde essa época, ela já vinha sendo usada para isso. Tem uma coisa interessante aqui também, que a Mariane fala, né, Schaeffer, que tem autores bem antigos que já escreviam sobre a Maitenus ilicifolia, isso é a Monteverdia truncata, como adulterante da erva mate. Mas, na verdade, antigamente, as folhas de espinheira santa eram colocadas junto da erva mate, que é a Ilex paraguaiensis, né, na proporção de 10% a 15%, e eram vendidas mesmo, comercializadas para o preparo do chimarrão. Esse costume eu ainda vi em alguns lugares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de colocar a espinheira santa junto, né? Então, não sei se vocês também têm essa informação aí, de colocar a espinheira santa junto com o chimarrão. Então, Fátima, uma coisa bem legal, assim, que eu gosto de trabalhar também, é a questão da função fitoenergética dessa planta, né?
e é uma planta que ela ajuda a purificar os sentimentos de amor, de compaixão. É uma planta que ajuda a filtrar a emoção. Vai dar um pouquinho, pai. Ajuda também a trabalhar essa questão de oscilação de humor, timidez. E é uma planta que ajuda essa questão da desintoxicação, né? Então, é o que a gente chama na medicina chinesa, no campo energético do sangue, né? Ela ajuda a fazer essa purificação também na circulação sanguínea. Então, são pontos importantes também. Oi? Essa informação é da medicina chinesa? Sim. Depois eu te mando. Depois envia para nós, para a gente incluir no boletim. Né? Mando, sim, tá? Uhum. Pessoal, o nome da espinheira santa, vocês conhecem só como espinheira santa também? Ou vocês têm outro nome para ela? Se quiser deixar aqui no chat. Eu gostei muito que a senhora falou da cancrosa, porque eu me lembro, quando eu era menina, nós não falávamos esse nome. Eu aprendi aqui em Ivoti esse nome com a minha vizinha, Espinheira Santa, há uns 4 anos atrás. Mas eu agora me lembrei que a senhora falou os outros nomes nas curiosidades, que a minha mãe falava em a tal da cancrosa, ou cancorosa. Então, é essa planta que eu nunca tinha mais certeza do que era, porque minha mãe já falecida há muitos anos, não tem como perguntar, né? Muito, mas eu fiquei muito feliz agora em saber disso. Gratidão. Uhum. Então, tá bom. Gente, eu acho que era isso, né? Gratidão a todos vocês. Se puderem deixar aqui no chat uma avaliaçãozinha, umas palavrinhas, ou sugerir coisas, ou tiver ainda coisas para falar, para colocar, vamos colocar, porque nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Agradecendo muito também a Gisele, né, pela excelente contribuição. Muito bom a gente ter a Gisele aqui no grupo. Complementando e enriquecendo, né, toda a parte que a gente traz aqui, contribuindo também na parte da literatura, de construção da literatura. A gente, então, vai iniciando essa parceria aí com a Gisele, que acho que só tem a enriquecer, né, com o nosso trabalho aqui para todos nós. E aí, em Santa Catarina, onde ela está, né? Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Professora, eu que agradeço o convite. Eu não posso esquecer de lhe mostrar. Eu fui nesse meio tempo que eu fiquei escutando as explicações, peguei o telefone e fui até a Espinheira Santa ver se eu encontrava ao menos uma frutinha ou mais. E olha só o que eu achei. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu tenho na minha mão? Sim. Uma que sobrou, eu olhei, tem várias que estavam explodidas no pé, mas eu tive a sorte de achar essa aqui, ó, tô circulando ela no meu dedinho aqui, então ela é bem alaranjada, já tá ficando marronzinha, deve estar explodindo nos próximos dias, essa eu vou plantar. Ah, legal. Ai, fiquei bem contente, porque eu pensei, mas deve ter alguma ainda. E assim, acho que de tanto eu pedi que tivesse ao menos alguma, porque semana retrasada eu lembro que eu fui lá e ela estava cheia de florzinhas, frutinhas e coisa. E eu na hora não dei conta de colher o que eu poderia colher, mas agora eu achei ainda uma. Eu vou olhar no chão depois também, se por um acaso eu identifico alguma que eu possa ainda plantar, porque deve ter caído nos últimos dias os restantes. Joia. Bota o frutinho aí, por favor, que eu vou tirar uma fotinho. Tá vendo? Mais pertinho, mais no centro. Isso. Espera aí. Mais para o centro um pouquinho. Mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo a tua mão. Aí. Legal. Então, gente, a Genilza aqui dizendo que quer participar sempre muito bem-vinda também, lá do Espírito Santo, né, trazendo informações ricas para nós. Então, legal, gente.
muito obrigada. A Josi, né, colocando aqui a sua avaliação, os depoimentos, as dúvidas tiradas, a toxicidade, né? Então, a Henriette aqui colocando a avaliação, vão colocando as avaliações. Aí, deixa eu só tirar mais uma última foto para relatório, nossa. Se quiser colocar de novo frutinho aí, isso. Ótimo, muito bom, isso, maravilha. Então, tá, pessoal, depois, Eni, antes de sair, vocês deixem aqui a avaliação, que depois eu preciso fotografar para colocar nos nossos relatórios, né? Agora, na pandemia, tudo isso a gente tem que relatar, inclusive tem que ir para o MEC, todas essas informações, para a gente poder dar continuidade ao projeto. Então, conto com vocês aí para colocar as informações aí no chat, né? E vamos fazer uma harmonização bem rapidinho, então, para a gente finalizar, né? A Nair quer fazer o encerramento novamente, uns minutinhos. Tudo bem, Nair? Será que a Nair já saiu? Sim. Não, tá eu aí. estou aqui ainda. Estou sentada aqui embaixo, perto onde eu fui buscar a frutinha. Então, eu convido vocês a fecharmos os nossos olhos, lembrar, então, daquilo que a colega colocou sobre de que essa planta também pode nos ajudar a melhorar a nossa autoestima, nossa energia, e agradecer a Deus, a esse ser maravilhoso que colocou tantas plantas maravilhosas na nossa vida, e a essa oportunidade por ter convivido essas quase 2 horas juntos, aprendendo e ensinando, interagindo. É nessa interação que eu acredito que tudo pode fluir melhor e pode nos ajudar a nos harmonizar, a termos mais saúde física, mental, psicológica e, acima de tudo, gratidão a esse grupo, gratidão a Deus por estarmos aqui e termos mais saúde a partir daquilo que a natureza nos oferece. Muito obrigada e um abraço. Gratidão, Nair. Muito bom. Então tá, gente, acho que a gente pode se despedindo. Gisele, quer também fazer a tua despedida? Então, agradeço, é uma honra estar aqui de volta, né? Era um trabalho que eu gostava muito de fazer quando eu estava aqui em Tubarão. Acabei me afastando quando fui fazer o doutorado, fiquei lá por 10 anos em Florianópolis, agora estou de volta. E é uma maravilha, né? Agora a gente poder se encontrar, assim, maravilha em relação a estar aqui, né? Em grupo, mas pena em não poder estar presencialmente. Então, quando eu puder estar aí ajudando, contribuindo, é só me chamar. Legal, muito bom, Gi. Então tá, Eni também, gratidão por estar sempre aí de prontidão, né? Sempre firme conosco. Sandra, então, muito obrigada, pessoal.